Bom, olá, eu sou a Michele, sou responsável pelo compliance no Brasil e hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso código de conduta. Bom, a princípio, eu inicio sinalizando que os nossos clientes esperam de nós uma responsabilidade, ou seja, eles querem realizar negócios com fornecedores responsáveis. Fornecedores que detêm de práticas empresariais responsáveis. Cada vez mais, o mercado vem exigindo das suas empresas práticas responsáveis, práticas sustentáveis. E aí eu chamo a atenção de quais práticas responsáveis que a DHL possui. Então, nós temos gestão de continuidade do negócio e resiliência, nós temos voluntariado, a gente realiza doações, nós apoiamos a diversidade, não discriminamos e apoiamos a não discriminação, nós temos inúmeras práticas disciplinares, treinamentos para melhor desenvolver os nossos funcionários, a gente cuida e respeita do meio ambiente, nós temos algumas políticas e diretrizes internas que vêm apoiar o meio ambiente e também algumas situações anticorrupção, tá bom? Opa, peraí. Bom, a gente tem aí alguns compromissos e políticas e diretrizes dentro da companhia. Bom, através disso a gente consegue identificar como que o nosso código de conduta ele foi desenvolvido. Na verdade, o código de conduta é uma somatória de algumas práticas internacionais, né, sustentando a conformidade e a não corrupção, e também diretrizes e políticas internas do grupo do Outpost. E aí eu chamo a atenção para algumas práticas internacionais, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Global das Nações Unidas, Declaração da Organização Internacional do Trabalho e diretrizes governamentais para a conduta empresarial daquelas empresas que são multinacionais, tá? O Código de Conduta, ele aplica-se a todas as regiões do Brasil e também às divisões do grupo. Então, é um Código de Conduta para atender todo o grupo do Outpost. Isso vale para a supply chain, isso vale para a desk, isso vale para as empresas que não estão no Brasil, né, mas faz parte também do grupo do Outpost. Então, é um único código, é um material padronizado que atende aí todos os funcionários, tá? Dentro dele, a gente pode considerar também algumas diretrizes e políticas do grupo, como, por exemplo, política anticorrupção e ética comercial, política de compliance com a concorrência, declaração de política de saúde e segurança do trabalho, política de saúde corporativa, proteção de dados, diversidade e inclusão, política e comprometimento ambiental, diretrizes para uso de biocombustíveis líquidos, política de investimento, política de papel e o código de conduta do fornecedor. Aqui eu chamo a atenção que, além da DHL ter o código de conduta, né, oferecer aos funcionários uma diretriz, um código de conduta comportamental para os funcionários, a gente também tem um código de conduta para o fornecedor. Ou seja, todo fornecedor, parceiro, que está aí prestando atividades para a companhia ou que realiza certa parceria com a marca, ele está aí comprometido com o nosso código de conduta. Caso ele venha não aceitar esse código, ou seja, a realizar esse compromisso com o código de conduta, a DHL tem que rever a sua parceria com ele, podendo até desfazer essa parceria caso ele insista em não assinar o código de conduta, tá bem? Bom, vamos lá. O código de conduta tem alguns objetivos, e dentro deles, a gente pode considerar que ele estabelece as expectativas para comportamento ético de nossos colaboradores,
Ele fornece um princípio orientador para todas as práticas comerciais da nossa empresa e ele aborda aspectos do nosso dia a dia. Então, é muito fácil a gente identificar dentro do nosso código de conduta comportamentos diários, tá? Além disso, o código de conduta, ele acoberta algumas áreas, por exemplo, a qualidade, o comportamento ético dos nossos funcionários, saúde, segurança e meio ambiente, diversidade e igualdade, respeito entre as pessoas e abertura mútua para que a gente possa expressar a nossa opinião sem ser discriminado, suborno, presentes e benefícios. Então, a gente tem aí políticas aonde autorizam o recebimento de presentes sem caracterizar que seja suborno, ou alertando alguns aspectos também que pode caracterizar suborno, concorrência justa com os nossos concorrentes, ou seja, coloca a DHL numa condição favorável para se manter no mercado, conflito de interesse, propriedade e proteção de dados. Eu vou passar por cada área dessas que eu sinalizei agora para explicar um pouquinho mais, para a gente aprofundar. Bom, qual é o compromisso da DHL com a qualidade, né? A gente tem aí um compromisso em satisfazer o nosso cliente, mas essa satisfação, ela tem que ser derivada de comportamentos de qualidade e prestação de serviço e oferta de produto também de qualidade, tá? Anos atrás, a gente startou campanhas para falar de qualidade, mas essa qualidade não deve ficar só lá naquele ano por conta da característica daquela campanha, muito pelo contrário, a gente tem que fazer da qualidade o nosso padrão de atendimento. A gente tem que fazer da qualidade aquele diferencial aonde o cliente vai escolher a DHL, tá bom? Leis e padrões éticos. Todos os colaboradores, eles precisam cumprir com as leis, regulamentos e padrões éticos aplicáveis. E aqui eu chamo a atenção que todos os colaboradores têm que cumprir com o código de conduta e as políticas internas do grupo do Outpost também, tá bem? Quando eu falo de padrões de transparência e relatórios precisos, o que eu quero dizer? Todas as áreas que compartilham informações, em especial a área financeira, que realiza os registros contábeis e as transações comerciais, eles devem refletir em relatórios precisos. Independente do resultado estar bom ou não estar bom, a gente tem que prestar atenção pela precisão da informação. É através da precisão dessas informações que a gente vai ter um resultado, uma confiança dos nossos clientes e também uma confiança dos acionistas, tá bom? Quando eu falo de lavagem de dinheiro, eu quero dizer que o grupo Dolce Post, ele cumpre com a lei relacionada à lavagem de dinheiro, ou seja, ela evita facilitar com que dinheiro sujo entre na rota da DHL, através dos seus clientes, tá? Como que ela faz isso? Bom, a gente deixa de prestar alguns serviços, ou seja, a gente deixa de fazer trânsito de algumas remessas, por exemplo, obras de arte, dinheiro, joias. Por quê? Porque por trás desse material, a gente não consegue identificar ao fundo de onde veio esse dinheiro, de onde veio esse montante para comprar aquela obra de arte. Por quê? Esses bens, eles são caracterizados como muitos, né, como produto de lavagem de dinheiro. Então, para evitar que entre aí algum produto ilícito dentro da companhia, a gente não faz o trânsito dessas remessas, tá bom? Bom, integridade comercial. A gente tem aí o compromisso de não divulgar nenhuma informação que não seja disponível ao público. Ou seja, todos os dados pessoais dos nossos funcionários, dos nossos fornecedores, dos clientes, devem ser mantidos em sigilo absoluto. Não somente por conta de uma força de lei, mas também por força de um compromisso e respeito ao titular desse dado. Bem?
Confiança de acionistas. A gente quer manter a confiança dos nossos acionistas. A gente tem aí que tomar decisões sólidas, precisas, transparentes, para manter aí o padrão da qualidade e da integridade das nossas informações. Justamente para quê? Para que os acionistas que investem dinheiro dentro da nossa empresa continuem a confiar nas nossas pessoas e no nosso negócio. Quando eu falo de diálogo com parceiros de negócio, eu compartilho aqui com os meus parceiros o nosso comportamento ético, o nosso engajamento social e o respeito ao meio ambiente. Bom, logo no começo da parceria entre um fornecedor ou um funcionário terceiro, propriamente dito, que fica dentro da companhia, a gente conversa sobre os nossos comportamentos e as nossas políticas internas. A gente convida esses parceiros a assinar um termo de compromisso de que vai seguir o mesmo comportamento ético da DHL. Tá? E isso a gente faz como? Através de política, através do código de conduta, através de workshops, de treinamentos voltados a esse público, tá bem? Conflito de interesse. Todos os colaboradores têm o compromisso de manter altos padrões éticos, ou seja, compete a cada funcionário sinalizar à empresa sobre eventual conflito de interesse. Mas o que é conflito de interesse? Bom, nós temos uma política onde declara todos os possíveis conflitos de interesse que pode existir dentro da companhia. E aqui eu dito alguns. Quando o funcionário opta por ter mais de um trabalho fora da DHL, ou seja, de dia ele trabalha na DHL e à noite ele tem outro ofício. E aí não tem problema nenhum. A DHL, ela não se opõe que o funcionário tenha outra atividade fora da DHL. A DHL só se preocupa se essa atividade for conflitante com o nosso negócio. Por exemplo, a DHL, ela não autoriza que o nosso funcionário trabalhe de dia na nossa operação e à noite trabalhe na operação da FedEx. Existe aí uma concorrência, existe aí um conflito. E aí, por conta de eventual facilitação ou transporte de informações, o conflito de interesse caracterizado. Agora, se o funcionário tem um comércio ou tem uma pizzaria, trabalha de Uber, de motoqueiro, não tem nenhum conflito de interesse aparente. Logo, vocês podem continuar realizando essas atividades pós-horário da DHL sem problema, tá? Eu chamo atenção também para conflito de interesse quando existe algum relacionamento amoroso ou familiar dentro da companhia. A DHL, ela não proíbe que haja relacionamentos amorosos e nem relacionamento familiar dentro da empresa, mas nós sinalizamos um grau de atenção para essas pessoas. Compete à DHL ter conhecimento de quem tem relacionamento da empresa para identificar se existe algum conflito entre a atividade que a pessoa realiza e aquela pessoa familiar. Ou seja, toda essa análise é justamente para identificar se pode ou não haver alguma facilitação entre as pessoas. Eu cito como exemplo uma pessoa que trabalha no departamento financeiro, ela faz aprovação de pagamento. Outra pessoa que trabalha em outra área, ela faz solicitação de pagamento. Se existe um relacionamento familiar ou amoroso entre essas pessoas, onde uma solicita o pagamento e a outra aprova o pagamento, é caracterizado um conflito. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento que pode existir aí esse conflito de atividades e aprovações, a gente se organiza para fazer uma mudança de atividade daquelas pessoas, ou mudança de função, ou reajuste em algum tipo de atividade que elas prestam, justamente para descaracterizar o conflito de interesse. Tá bem? Bom, quando eu falo de suborno e corrupção, eu estou chamando a atenção aqui para presentes e benefícios que muitos dos nossos funcionários recebem de clientes ou fornecedores.
A DHL, ela não tem intenção nenhuma de proibir que os nossos parceiros ou os nossos clientes forneçam algum tipo de brinde aos nossos funcionários em forma de agradecimento. Ela só quer saber qual é o brinde que está sendo ofertado, qual é o valor desse brinde, justamente para identificar se há alguma expectativa de suborno ou corrupção nesse brinde. Ou seja, se o fornecedor ou cliente tem intenção de corromper o nosso colaborador para que ele cometa algum ilícito dentro da companhia em benefício de quem está dando esse presente, tá? Compete ao funcionário que recebeu eventual brinde comunicar ao seu gestor. Falar, olha, gestor, hoje eu recebi um squeeze de presente do fornecedor XYZ. E aí, o próprio gestor vai fazer essa interpretação, se existe aí uma intenção de aliciamento ou não, se simplesmente foi um brinde por conta do agrado, por conta da parceria. Nós temos uma política local onde ela limita alguns valores, né, de brindes. Então, até 100 euros, o funcionário tem liberdade para receber esse brinde com a autorização do seu supervisor. E a responsabilidade do supervisor é comunicar o coordenador de compliance, para que o próprio coordenador possa fazer aí essa avaliação de risco ou conflito, tá bem? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho da integridade comercial, né? A empresa tem um patrimônio e é dever de todos os funcionários e também daqueles prestadores de serviço que estão dentro da nossa empresa fazer uso adequado dos bens da empresa. E aí eu digo, propriedade, mobiliário, ferramentas de trabalho, computador, um mouse, um teclado que seja, inclusive os veículos. Além, lógico, né, de preservar aí os patrimônios que não são da companhia, né, que são as próprias remessas. Então, a gente tem a responsabilidade de preservar e fazer uso adequado dos bens, certo? Bom, processos jurídicos. Eventualmente, funcionários nossos participam de algumas ações que pode refletir em ação judicial. Por exemplo, houve apreensão de alguma remessa, porque dentro dessa remessa existia material ilícito. Teve nosso funcionário que participou como testemunha dessa apreensão. Então, a justiça vai convidar esse funcionário para servir de testemunha em algum processo. Certamente, esse funcionário ele vai ser citado ou notificado dentro da empresa ou até mesmo no endereço da sua residência. É possível que isso aconteça. E aí eu chamo a atenção, caso exista algum tipo de processo ao qual vocês foram notificados a comparecer, prestar depoimento, eu recomendo que imediatamente vocês comuniquem o departamento jurídico, para que o departamento jurídico possa agir o mais rápido possível e auxiliá-los na condução dessa investigação, dessa participação, né, desse desenrolo de investigação, ou até mesmo ação judicial, tá bem? Bom, informação interna. Alguns funcionários detêm de informações privilegiadas da companhia, números, volumes, novos projetos, produtos que estão sendo desenvolvidos. Eu dito que esses funcionários não têm nenhuma permissão para negociar essa informação, para compartilhar essa informação com terceiros, para vender essas informações e até mesmo tentar ganhar algum tipo de dinheiro. Caso haja aí esse compartilhamento de informações, o funcionário que compartilhou essa informação, ele está sujeito aí a possíveis penalidades cíveis e criminais. E aí, nessas penalidades, aonde ele possa vir a responder judicialmente, a DHL não vai ter como apoiar, não vai ter como ajudar, porque a regra é clara. Informações privilegiadas não podem ser compartilhadas, tá bem? Concorrência leal. Aqui, a gente pode citar que a DHL ela tem uma força de mercado considerável.
ela sai aí em percentuais à frente dos nossos concorrentes. Por quê? Porque nós detemos de uma qualidade de serviço que muitos dos nossos concorrentes não têm. O nosso tempo de trânsito, por mais que nesse período que nós estamos vivendo aí de pandemia, tem aí alguns tropeços, né, de tempo de trânsito, mesmo assim a DHL sai à frente no tempo de trânsito. E é isso que os nossos clientes buscam, a qualidade do serviço prestado, a qualidade no comportamento das nossas pessoas. E por conta disso, a DHL sai à frente. Mas não é por conta dessa qualidade diferenciada de prestação de serviço que a gente oferta para o mercado que a gente pode aumentar os nossos preços e prejudicar o consumidor. Não, as nossas práticas comerciais e concorrenciais, elas devem ser justas, tá? Nós não estamos no mercado para prejudicar ninguém, nós estamos no mercado para oferecer de melhor o que sabemos fazer, tá bom? E, por fim, eu chamo a atenção da nossa responsabilidade social. A DHL tem o compromisso de agir com responsabilidade. Nós gostamos e apoiamos investimento nas comunidades em que trabalhamos. Além disso, a gente tem aí práticas e políticas ambientais para a conservação do meio ambiente, tá bem? Bom, eu chamo agora a atenção do trabalho em conjunto. Quando eu falo em trabalho conjunto, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de responsabilidades, respeito e abertura mútua, e eu chamo atenção também para diversidade e discriminação, tá? E, além do mais, safety em primeiro lugar. A DHL, ela tem aí um compromisso de manter os seus funcionários seguros, ela tem um compromisso, interesse e a responsabilidade de garantir a segurança de todos os segurança e bem-estar de todos os nossos colaboradores. Além disso, a gente tem aí um compromisso com o respeito, um respeito aonde a gente deve zelar no nosso ambiente de trabalho. Funcionários, gestores, fornecedores, funcionários terceiros, o ambiente ele tem que ser saudável e ele tem que ser aí pautado pelo respeito e a abertura mútua. Quando eu falo em abertura mútua, eu estou falando do gestor ouvir o seu liderado, o liderado ter a liberdade de compartilhar uma ideia, tá? Ele saber que quando ele precisa conversar com um diretor que seja, ele vai ser ouvido e ter essa tranquilidade de que porque eu fui conversar com um diretor, ou porque eu falei com um gestor que não é o meu gestor, eu vou ser censurado. Não, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. Por quê? A gente tem aqui dentro da companhia políticas de portas abertas, tá bem? Um assunto também muito delicado e muito discutido ultimamente é sobre a diversidade. Na DHL, a gente apoia, a gente promove a diversidade, a gente inclui o nosso colega que é considerado dentro da diversidade, tá? Diversidade aqui a gente pode chamar atenção para sexo, raça, cor, religião, opção política. Eu falo também de pessoas com deficiência. Então, tudo isso está dentro do universo de diversidade e compete a nós promover, apoiar, incluir essas pessoas, tá? E, além do mais, a gente tem que censurar, banir qualquer tipo de discriminação. Nós temos aí várias pessoas que não estão, não realizam ou não têm um comportamento igual e esperado por nós. Mas a gente tem que ter aí o compromisso de respeitar a opinião dela. A gente tem que defender que essa pessoa tenha liberdade de se expressar como quiser. É óbvio, o respeito tem que ser mantido entre as pessoas, mas a gente não pode, em nenhum momento, discriminar aquela pessoa que tem um comportamento ou uma opinião diferente da gente, tá bem? Bom, nós sabemos que o compliance é uma responsabilidade de todos. Não é só uma responsabilidade da DHL,
não é uma responsabilidade só do coordenador de compliance garantir a conformidade dentro da companhia. Não, é uma responsabilidade de todos. Todos nós temos que unir esforços para garantir a conformidade, para garantir o compliance dentro da companhia. E como que a gente pode garantir? Fazendo a coisa certa. A gente tem que ficar atento para qualquer comportamento estranho dentro da companhia, qualquer preocupação derivada de uma ação de um terceiro que possa prejudicar as nossas atividades, ou até mesmo a imagem da companhia para a sociedade, tá? Caso vocês tenham identificado, presenciado ou desconfiado de algum comportamento contrário a tudo que eu sinalizei até agora, né? Um comportamento contrário às políticas da companhia, ao código de conduta, às diretrizes que a empresa oferece a vocês, vocês têm o compromisso de relatar essa preocupação. E como que eu faço para relatar? Bom, a gente tem alguns canais de comunicação. Esses canais, eles podem ser acessados por telefone, através do 0800 892 1962, por e-mail, compliance.br.dex@dhl.com, ou até mesmo o website www.dpdhlcompliancehotline.com. Eu garanto para vocês que esses canais de comunicação são totalmente confidenciais. Eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode acessá-los através de telefone ou web, ou e-mail. Qualquer incidente, qualquer denúncia ou relato, ele é tratado de maneira profissional. Os informantes, as pessoas que registraram as suas preocupações, ela detém de uma proteção, ou seja, a gente tem políticas para proteger esses funcionários que registraram as suas preocupações, e qualquer informação substancial registrada nesses canais, elas são investigadas. Tudo isso por quê? Para manter a integridade da companhia, para a gente banir qualquer comportamento contrário à conformidade que a gente espera dos nossos funcionários e dos nossos parceiros comerciais, tá bem? Bom, o Mike Parra tem uma mensagem para a gente e ele quer saber como que vocês agem para ter certeza que estão pensando com compliance, que estão no caminho certo para tomar uma ação, para tomar decisão, para seguir adiante. Bom, ele compartilha 5 perguntas, aonde são fundamentais as suas respostas para você interpretar se está no caminho certo ou não. Bom, eu vou sinalizar elas e aí a gente consegue entender qual é o objetivo dessas perguntas. Minha ação, posicionamento ou conduta está correta, em conformidade com a lei? Minha ação, posicionamento, conduta está em conformidade com os valores da nossa empresa? Meu comportamento respeita os padrões éticos da companhia? Meu comportamento possui algum conflito de interesse pessoal? Caso eu agisse contrário ao que a sociedade exige, ao que a empresa prega, como que meu comportamento apareceria no noticiário? A gente tem aí algumas experiências com grandes empresários, aonde eles apareceram no noticiário por conta de comportamentos corruptos, por conta de comportamentos não conformes. Bom, a gente tem uma ideia do quanto eles foram penalizados por conta desses comportamentos. A sua vida profissional e a vida pessoal desses grandes empresários foram destruídas por conta da ganância. E para que eles consigam recuperar a credibilidade no mercado, a credibilidade de funcionários que um dia poderão responder a ele, vai demorar muito. Então, é muito mais caro, muito mais custoso essa retomada, né, de confiança, do que todo o dinheiro, todo proveito, todo o interesse que eles tiveram em fazer e deter de um comportamento não conforme, tá? Então, na dúvida, questione.
na dúvida de um comportamento, na dúvida de alguma ação onde vocês têm dúvidas, questione. E caso essa dúvida continue, acione o seu gestor, converse com o RH, procure o coordenador de compliance, que eles vão ter a melhor resposta para orientar vocês na tomada de decisão. Bem? Bom, eu, como coordenadora de compliance, me coloco à disposição para esclarecer eventual dúvida que vocês tenham para uma tomada de ação, esclarecer sobre as diretrizes e políticas da companhia, tá? E principalmente para tratar de algum assunto que esteja deixando você desconfortável, algum assunto que esteja atrapalhando o seu dia a dia por conta de uma preocupação, tá? Eu me coloco à disposição, tem meu telefone, tem os canais também do compliance que vem direto para que eu possa tratar, e tem meu e-mail. Então, vocês fiquem à vontade para me acionar, caso seja necessário. Bom, eu me coloco à disposição, e eu queria agradecer esse tempo que vocês se dedicaram a entender um pouquinho mais sobre o Código de Conduta da companhia, tá bom?